Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico que aconteceu dentro de uma universidade federal. O Nicolas Ferreira se posicionou totalmente contra o ocorrido e agiu para garantir que esse tipo de situação nunca mais se repita. Posso dizer que foi algo bem pesado, especialmente por ter acontecido em um lugar dedicado aos estudos. Além disso, trouxemos um vídeo do Bolsonaro explicando como ele pode se tornar elegível novamente, segundo as próprias palavras dele. Alguns jornalistas também deram suas opiniões sobre o que pode ser feito a respeito da inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Tudo isso você vai conferir no vídeo de hoje. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Vamos começar pela primeira notícia. Um travesti acabou se expondo mais do que devia dentro de uma universidade, o que gerou uma grande repercussão. O Nicolas Ferreira não só deu sua opinião, como também tomou medidas para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer. Dá só uma olhada no que rolou. É claro que você já sabe a minha opinião sobre isso. Se você não tá sabendo, não tá perdendo nada. Mas basicamente um travesti estava dando uma palestra na Universidade Federal do Maranhão, educando com o... E por razões óbvias eu não colocarei o vídeo aqui, mas... Só por essa foto aqui dá pra ver mais ou menos o que ela mostrou. Mas basicamente esse vídeo aqui não é pra quem concorda comigo, é exatamente pra quem discorda. E eu vou te explicar. Atitudes como essa daqui, dentro de uma universidade federal, mostrando lá o brioco pra todo mundo, descredibiliza totalmente a luta LGBT. Porque há uma diferença enorme entre o ativista LGBT, como esse travesti aqui, e o homossexual. Tô cansado de falar isso, mas eu repito. Há uma diferença gigantesca entre os dois. Enquanto um quer uma imposição, o homossexual quer uma aceitação. Fim. Segundo artigo que eu publiquei no mestrado, que se chama Educando com... Eu acho que tem que ter mais funk em sala de aula. Eu sou pagodeira, eu sou funkeira. Eu quero ir pra uma sala de aula e agir como uma funkeira. Por que não? Isso aqui não é uma luta por direitos homossexuais. Isso aqui basicamente é desvirtuar o local de sala de aula para poder fazer ativismo político. E isso já tem acontecido. Quem não lembra do cavalo taradão que foi feito lá numa escola municipal do Rio, bancado com o seu dinheiro e custou 50 mil reais. Olha os cavalos do circo. E isso daqui não é luta por cultura, por inclusão, pelo funk, pelo LGBT, por nada. Se for luta por alguma coisa, isso aqui é luta para poder destruir a educação do Brasil, isso sim. E aí muita gente não entende o porquê de uma travesti dar uma aula sobre literalmente briô e isso daqui ser considerado educação. E ai de você se reclamasse um negão desse aqui entrar aí no banheiro da sua filha, né? Porque aí você, meu irmão, vai gerar um problemão. Vai ser o homofóbico, o transfóbico, o criminoso, tudo. E aí se você pega uma bíblia pra ler no intervalo da sala, pronto. O Ministério Público vai lá e pá, te investiga por isso. Não faz sentido. E aqui tá o ponto que eu quero falar com você, que é da comunidade LGBTQIA+. O país que você vive, sendo você hetero ou homossexual, é esse. O retrato da saúde do nosso país é isso aqui. É filas gigantescas, demora para consulta, falta remédio, falta tudo. O transporte público do Brasil, sendo você hétero ou homossexual, é isso aqui. Lotado. A segurança do seu país, sendo você hétero ou homossexual, é essa daqui. Estamos entre os 10 que tem mais homicídio no mundo. O cara, quando ele vai te roubar, ele não te pergunta, você é gay, você é homem? Não, ele simplesmente te rouba. A educação do nosso país, seja você hétero ou homossexual, é essa daqui. Um dos piores do mundo. As estradas do nosso país, seja você hétero ou homossexual, é a mesma pra todo mundo. A mesma porcaria que mais mata do que passa carro. Mas daí, chega nas eleições, o Lula vai lá, balança a bandeirinha LGBT e o que o pessoal infelizmente cai? Ai, meu presidente vai me salvar. Tá salvando legal, ó. Dá só uma olhadinha aqui. Assassinatos de pessoas LGBTQIA+, aumentaram 42% do Brasil em 2023. Quem foi o presidente do Brasil neste ano? Foi o Lula. Ou seja, o cara não te entrega nada pra você viver e basicamente depois vai lá e fala assim, ó, aqui, ó, a bandeirinha LGBT, ó, vem cá pro meu lado, porque eu preciso do seu voto. Ou seja, a esquerda que te apadrinhou simplesmente está se lixando pra você. Até mesmo porque enquanto você tá pegando aí o transporte público horrível, custando pra comprar o seu carro, o Lula tá gastando quase que 4 bilhões do seu dinheiro pra poder viajar e ficar hospedado nos melhores hotéis do mundo. Só a diária na Itália foi 71 mil reais, tá? E aí você achando que ele tá preocupado com você. Acredita,
Enquanto você aí, homossexual, que pode ser roubado, furtado, sequestrado aqui no nosso país e não tem como se defender, sabe de quem é esse todo aparato de segurança aqui? Sim, do Lula. Mas calma, que o PT fez um broche, colocou as cores ali LGBT pra você. Você agora não mais vai sofrer nada disso. Só apresentar esse botão e pronto! Seus direitos vão ser garantidos. Por essas e tantas outras que eu tomo as minhas medidas contra essa palhaçada aqui de ativismo LGBT que quer qualquer coisa, menos direitos para homossexual. E eu tomei 3 medidas contra esse episódio. O primeiro, eu acionei a PGR para poder investigar essa palhaçada que basicamente é uma putaria financiada com a tua grana. Segunda coisa, eu solicitei informações para saber se os professores estavam cientes disso. E se sim, pedi para que todos sejam exonerados. Terceiro, protocolei um projeto de lei para aumentar a pena para todo tipo de crime obsceno que seja cometido dentro das universidades e também dentro da sala de aula. Agora cabe a você decidir se é esse cara aqui o malvadão da história que está lutando por segurança, saúde, educação para todos. Afinal de contas, tem que ser daltônico para lutar por direitos de qualquer pessoa. Isso inclui os homossexuais ou toda a turminha dessa militante aqui travesti LGBT. A escolha é sua. Agora, mudando de assunto, tivemos alguns desdobramentos com jornalistas analisando as falas do presidente Bolsonaro, discutindo mais a fundo o que pode ser feito sobre sua situação nas próximas eleições. Vamos ver o que eles disseram. A nossa equipe separou aqui um trecho, vamos rodar e a gente analisa na volta. Uma pessoa está inelegível por quê? Roubou dinheiro, desviou, pegaram com dinheiro na cueca, pegaram dinheiro na conta dele no exterior, o abuso, né? Não existe isso comigo. Eu tenho 2 inelegibilidades, abuso de poder político. Me reuni com embaixadores. 2 meses antes, o ministro Fachin, que presidiu o TSE, havia se reunido com embaixadores. Não é política dele, está errado ele fazer isso aí. Ele não pode convidar ou convocar embaixadores para uma palestra. E termina a palestra, é o seguinte, então logo o TSE anuncia o resultado, o seu chefe de Estado deve reconhecer o ganhador. Será que já sabia que o Lula ia ganhar? Porque se tivesse dúvida, com toda certeza não falaria isso. E eu me reuni com embaixadores e mostrei um inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018, que ninguém da imprensa quer tomar conhecimento desse inquérito. Então aí foi a primeira condenação. É justo isso? Reuni-se com embaixadores e fiz crítica sim à urna eletrônica. Eu desde 2012, eu já tive projeto, emenda, para o voto impresso. Isso é crime? Queria aperfeiçoar o sistema eleitoral? E a outra, abuso de poder econômica, como se a estrutura do 7 de setembro, lá em Brasília, fosse feita por um comício meu. Teve lá um desfile normal da tropa, aplaudida, cheia, Brasília cheia. E atrás, depois, um evento político, que teve lá o carro de som do Silas Malafaia, não foi patrocinado por mim, o carro de som foi do Silas Malafaia. Isso é abuso de poder econômico? Pelo amor de Deus. A incoerência, a perseguição do TSE, julgamento político, para me afastar das eleições de 26. Porque eu fiz diferente no Brasil. Eu botei um freio na corrupção. Você está vendo aí, estatais dando prejuízo bilionário. Comigo era lucro bilionário. Olha os Correios, quase 2 bilhões de prejuízo em menos de 2 anos com o Lula. Comigo o lucro foi bilionário. Olha o que nós fizemos com teto de gasto. O Lula não tem teto de gasto. Gasta à vontade. Endividou o Brasil nesse 1 ano e meio e mais 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Você não acha nada do Lula. Olha o Pix, sem cobrar qualquer taxa. Levamos água para o Nordeste. Olha o Porto de Santos, dava prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro. Esse 1 bilhão ia para o bolso de quem? De alguém que me teve como inimigo. Aquele discurso vazio, tentativa de golpe, dar golpe depois das eleições. Olha, meu Deus do céu, é só falácia, narrativas, mentiras. Vamos lá, Ricardo Salles, começar contigo aqui, Salles, sua análise sobre essa fala. Não, é fala legitimamente indignada. Quer dizer, não há nenhum motivo para o presidente Bolsonaro ter sido tornado inelegível. Fazer reunião com o embaixador é prerrogativa do presidente da República. Se ele na reunião falou isso, falou aquilo, é discricionariedade dele. O Lula fala merda pra cacete, falou negócio de holocausto lá no Israel, fala um monte de besteira. Nem por isso ele está sendo processado e impedido de exercer o seu papel de presidente da República. Esse outro negócio do abuso do poder político, abuso do poder econômico, do evento do 7 de setembro, ora, o presidente da República, ele está lá, ele é o chefe de Estado. Então, assim, é evidente, há uma série de missões que foram dadas para aquele ministro Benedito Gonçalves, que à época estava no Tribunal Superior Eleitoral, e que tinha como objetivo tornar o Bolsonaro inelegível de qualquer jeito. Qualquer assunto que pingasse ali na área, o Benedito Gonçalves ia chutar pro gol. Então, isso não há dúvida. O problema,
e de fato, como o Rodrigo estava dizendo aqui, o problema é que os órgãos que podem reverter essa situação, que é o próprio TSE, e ele terá uma nova composição em 2026, ele terá o Cássio, ele vai ter o André, ele vai ter a ministra Isabel Galotti, que é uma boa ministra, enfim, ele terá uma outra composição. Mas acontece que o risco reside no seguinte: o TSE eventualmente revisa essas decisões absurdas que foram baseadas no voto do Benedito Gonçalves, e o Supremo no dia seguinte inventa uma infração constitucional qualquer, chama para si a responsabilidade e restabelece. Quer dizer, o foro, vamos dizer assim, que poderia restabelecer a justiça numa situação como essa, ele é um foro que está viciado pelo pré-julgamento, pela pré-concepção das decisões da maioria dos seus membros. O Supremo tem 11 membros, dos quais 9 são totalmente contra o Bolsonaro. Então você reverte eventualmente no TSE, mas depois no Supremo é 9-2. Então essa é uma situação em que, portanto, só há uma solução: o Congresso, né, anular, através de uma anistia para os presos do 8 de janeiro, uma anistia para os processos indevidos que tramitaram no Brasil e que incluem esses do presidente Bolsonaro, e o Supremo, por sua vez, e aqui volta o ponto do Rodrigo, o Supremo, por sua vez, não interferir ou não atuar indevidamente. E aí é que está a dificuldade, exatamente como o Rodrigo descreveu. Ô Fabi, sobre essa questão partidária, né, o Bolsonaro estava muito incomodado com o Maranhão, especialmente, onde o PL fez alianças com o PT na eleição municipal, tem políticos do PL sendo investigados por corrupção, e o Bolsonaro se ressente porque o Valdemar não age contra isso e porque respinga nele, de certa forma, né, o desgaste recai no ex-presidente. Aí ele se queixou, disse que se continuar desse jeito pode abandonar a política, se continuar inelegível também. O que achou dessa parte, Fabi? Olha, primeiro eu ouvi bastante, ele tá bem bravo, né, bem genuíno, bem Bolsonaro, o bolsonitro, quando a gente brincava, ele voltou, né, com isso. Eu sei que a custo de muito sofrimento dele, mas é um alívio vê-lo reagir, né, principalmente, eu vou pegar aqui a fala aqui do Valdemar, que deve ter incomodado realmente muito ele, no Jornal da Globo, que falou lá que, né, tem que fazer um diálogo com o centro para ganhar em 26, mas o duro é Bolsonaro aceitar. Então, é isso mesmo. Então, o Bolsonaro mostrou que é duro mesmo ele aceitar. E nós aqui ficamos muito aliviados com isso. Porque existe uma pregação, assim, as intenções, um dia a história vem, porque a verdade ela é única e reta, né? Então, um dia ela chega. Mas se impediu as pessoas de, por exemplo, falar do Kassab. Quando o primeiro a levantar a lebre que o Kassab é o que ele é, foi o próprio presidente Bolsonaro em outra entrevista da Auriverde. Então, assim, eu vou sempre olhando o que o presidente Bolsonaro está falando, as coisas que incomodam. Então, ele deixou muito claro que ele está muito incomodado. E ele tem razão nisso. Ele tem razão, principalmente quando ele fala: se não me deixarem eu me candidatar em 26, eu não tenho por que ficar aqui, porque ou vão me prender ou vão me matar. É verdade, presidente. É verdade. A gente não tem a menor dúvida disso. Isso realmente é muito preocupante. O Brasil está extremamente perigoso, ainda mais para você. Estou falando isso com todo o meu coração, porque é assim que eu vejo. Então, se continuarem com essa palhaçada de uma inegibilidade que não se sustenta num cenário real de coisas, porque não tem nada concreto para cavar que ele fique inelegível, isso é deixar de fora a maior liderança política da atualidade. Eu não estou falando só da direita, não. Estou falando que não existe um fenômeno político tão grande quanto o presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem razão de continuar aqui. Ele vai ficar aqui para ficar essa palhaçada do centrão, utilizando a imagem dele, para ficar validando que ele disse aquilo ou aquilo outro, quando a gente vê na cara dele que ele está de saco cheio, com toda razão. Então, né, eu vi nessas eleições aqui de São Paulo o quanto prejudicaram a imagem do presidente Bolsonaro. Eu fiquei de cara com isso. E não era gente de esquerda. E vocês vão me desculpar, todo mundo sabe, eu repeti, não sou o Marsalete. Mas não foi o Marçal que desgastou. Quem desgastou foi esse pessoal do Centrão, que aceitou tudo e queria que o Bolsonaro ainda entrasse de cabeça na campanha do Nunes. Eu agradeço a Deus que ele não fez isso, porque quem bancou essa candidatura foi o Tarcísio. Então o Tarcísio tem que levar
os louros ou as derrotas dessa candidatura. Junto com quem? Com o Kassab. E não venha me dizer aquele papinho. Ai, mas o Kassab não pode demitir, o Tarcísio não pode demitir o Kassab por isso. Ninguém quer saber disso. Ninguém votou no Kassab. O Kassab prejudica. O Kassab dá sustentação para esse pessoal aí que está fazendo esses absurdos jurídicos que impede o impeachment do Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro. Isso tem nome, tem sobrenome, e um dos nomes é o Kassab. Então não dá, gente, não dá. Então, assim, podem chamar a gente do que vocês quiserem, né? Que tem uns apelidos maravilhosos, mas eu acho maravilhoso. Sabe por quê? Como eu falei, a verdade é única. Podem fazer chacota, mas a gente está falando coisas de quem tem princípios e valores. Aliás, eu fiquei sabendo que falar isso também é motivo de chacota. Desculpem, mas nós somos um país cristão, e eu, como cristã, é assim mesmo que eu me guio. Assim como o presidente Bolsonaro, sabe? Por princípio e por valores. E antes de seguir, deixa eu só liberar que o nosso Rodrigo Constantino vai sair um pouquinho mais cedo hoje. Então, bom descanso e até sexta, Consta. Valeu, Brown, Fabi, Silvio, Salles, toda a nossa audiência. Ó, eu gosto muito mais desse Bolsonaro indignado de ser usado como cabo eleitoral de Centrão, de Kassab e Valdemar, do que do Bolsonaro que fica acendendo vela para essa turma. E o Tarcísio, é bom tomar tenência, tomar juízo. Ó, 5 cachorros latindo aqui, Fabi, 5. Chegou um cara aqui são 5. Então eu tenho que ir. Nossa Senhora, mas o ponto é o seguinte, meus amigos. Tarcísio tem que tomar tenência, tem que escolher Kassab ou Bolsonaro. Acender vela para ambos não dá, não. Boa noite para todos, até sexta. Show, valeu, Consta, até. E você, Silvio, pra gente fechar esse giro, o que nos diz dessa fala do Bolsonaro? Brown, eu acho que foi tudo colocado, da indignação absolutamente compreensível do presidente Jair Bolsonaro. Tenho dito isso há muito tempo, que a inelegibilidade dele é algo difícil de explicar em qualquer setor, até do ponto de vista político é difícil. Não é só no âmbito eleitoral jurídico, né, da justiça eleitoral, mas é difícil de explicar politicamente. Ela é uma decisão unilateral ali. O Supremo Tribunal Federal decidiu tirar o Bolsonaro do jogo e qualquer coisa serve. Eu acho que todos os pontos já foram tocados, do Benedito, como o Salles trouxe, também ao desabafo da própria Fabi em relação ao PSD e o que isso representa do ponto de vista da bancada que o Kassab construiu no Senado. Ele foi procurar senadores, ele filiou muitos senadores e é uma bancada que tem musculatura e que tem a cadeira do presidente do Senado hoje, do Rodrigo Pacheco. Falava-se até pouco tempo que o Davi Alcolumbre poderia ir para o PSD também, ele que deve ser o próximo presidente do Senado nesse jogo de cartas marcadas. Eu acho que eu só acrescentaria o ponto da importância da eleição de 2026. Eu vou voltar nesse ponto. Não só você ter uma Câmara dos Deputados ainda mais à direita, ainda mais conservadora, e não é votar no PL. O PL nunca foi um partido de direita, eu cubro política há boas décadas. O PL está de direita, eu diria assim, por causa do presidente Jair Bolsonaro e os aliados que estão com ele, foram para lá junto dele. Mas é claro que a construção de uma sigla de direita, ela leva um tempo. O Partido Novo ingressou nessa seara, mas é preciso construir musculatura, e isso vai eleição após eleição. E a importância de você ter um Senado, são 2 cadeiras em 2026. 2 terços é muita coisa. Se juntar com o pessoal que já entrou na eleição passada, de 22, seguramente, talvez um senador por unidade da federação, eu tenho certeza que o Centro-Sul vai fazer 2, e lá para cima também. Muita gente vai ser eleita. Você vai ter uma maioria no Senado, e aí sim uma casa capaz de regular os arbítrios todos do Supremo Tribunal Federal. Paute um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Vença uma eleição para a presidência do Senado. É número, é matemática. Se você tem mais votos, você ganha. E aí não adianta o Palácio do Planalto, mesmo no eventual governo de esquerda, o que não deve acontecer no Brasil de novo, e aí? Eles não vão conseguir fazer, né? Então a importância de eleger 2 bons senadores
por unidade da federação. E é isso, pessoal. Infelizmente, parece que a única saída para o Bolsonaro pode ser sair do PL e buscar um partido onde ele não seja prejudicado. Mas eu quero saber o que você achou. Concorda, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Vou ficando por aqui e até a próxima.